Vim buscar meu filho na escola, resolvi aproveitar um tempinho aqui para bater papo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me ocorreu. Como é para você encerrar ciclos? Fala aí para mim. Como terapeuta, eu tenho que encerrar ciclos várias vezes e de diversas formas. Por exemplo, eu atendi uma pessoa durante 3 meses. Foram 12, 13 sessões. E o objetivo daquele programa era muito específico. Então a gente tinha uma perspectiva de um encerramento rápido, né? Em curto prazo. Foi um sucesso, o programa de terapia foi muito bacana, mas durante esses 3 meses a gente estava tão centrado, tão conectado com aquele objetivo, que o encerramento daquele ciclo foi uma grande celebração. Então essa foi uma experiência. Uma outra pessoa teve um programa mais extenso, né? A gente começou com alguns pontos específicos que eu sempre faço na sessão 0. Nós combinamos um plano para o programa e a gente estava imaginando ali um período. Óbvio, a gente nunca define um tempo específico, a não ser para um programa muito específico. Ou seja, para essa pessoa que eu estou falando agora, a gente tinha a expectativa de ser um pouco mais extenso, porque nós estávamos nos preparando para novas descobertas. E nós descobrimos muitas coisas interessantes. Descobrir junto, lidar com essas questões, redirecionar o programa, é uma atividade muito interessante. E quando nós concluímos esse programa, a sensação era de vitória, de superação. E foi uma sensação muito bacana, nós encerramos o ciclo assim. Em todos os meus programas, seja numa terapia breve ou num programa mais extenso, mais aberto, eu procuro deixar espaço para identificarmos questões relevantes que não foram identificadas no princípio. Então, para todos os programas, geralmente a gente tem descobertas como essa anterior, sabe? E é muito bacana porque a pessoa vai se conhecendo de uma maneira mais profunda, a partir de um outro ponto de vista. E quando a gente encerra um programa que teve esse desempenho, geralmente essa pessoa acaba voltando por outras questões. Então, tenho alguns clientes que a gente teve ciclos encerrados várias vezes. Alguns ciclos precisam ser encerrados com confiança. Eu me lembro dessa pessoa que, depois de um tempo fazendo terapia, com intervalos e com repetições, nós decidimos encerrar. Essa pessoa escolheu encerrar o programa e nós sabíamos que tinha alguma coisa para acontecer, mas ela resolveu trilhar esse pedaço por si só. E eu fiquei muito orgulhoso, mas também um pouco preocupado, porque era preciso confiar. Era preciso confiar que essa pessoa usaria tudo que aprendeu e conseguiria ter sucesso. E foi muito bacana. Esses dias nós encerramos um ciclo bastante antigo. Uma das minhas clientes mais antigas chegou no ponto de interromper o programa dela. E já teve alguns intervalos, etc. Mas já faz pelo menos uns 6 anos que a gente está junto. Foi uma experiência incrível. E eu falo para mim como terapeuta, óbvio, e também para ela, né, por tudo que nós aprendemos e vimos juntos no caminho. E eu me lembrei desse detalhe, eu quero partilhar com você essa experiência específica, porque me ocorreu o seguinte pensamento. Ela tanto aprendeu coisas durante o seu processo, o seu programa terapêutico, quanto me ajudou a aprender. Eu não pedi para ela nenhuma permissão para aprender. A história dela me ajudou a crescer também. E eu quis falar sobre isso porque, neste exemplo, a gente tem algumas informações muito importantes para toda a nossa vida. Por exemplo, o fato de termos aprendido tanto durante tanto tempo nos trouxe um nível de confiança, de experiência, de sinergia e também de segurança ou de inseguranças, não é? E esse volume de informação e de aprendizado mútuo sobre um e sobre o outro traz pra gente tanto recursos para enfrentar os nossos desafios, o que aumenta a nossa autoconfiança, quanto desafios que nós lembramos que um sempre fez ao outro, em função desse programa e do desenvolvimento. E então me ocorreu de partilhar com você que talvez a maior dificuldade para encerrar ciclos, esteja no medo de não se reconhecer fora daquele contexto habitual. Ou seja, é preciso confiar em tudo que foi construído, é preciso se aceitar como alguém transformado por aquele ciclo, é preciso aceitar os novos recursos que aprendeu e abrir mão daqueles que não contribuem mais com a sua evolução. Pode parecer uma coisa gigantesca, mas isso é só mais um passo na sua jornada. Quando você reconhece o quanto amadureceu, cada novo ciclo é uma oportunidade de te fazer melhor.
e isso te conduz para uma vida bacana. Como é para você encerrar ciclos? Comenta aqui para mim.